Sim, eu não subi. Acho que não foi nem só a aula passada, né? Aula retrasada Tem também duas não. lá. Eu vou subir as outras, Tá bom, tá? obrigada. Tá. Bom, então voltando, né? Sobre, sobre documentos, né? Informação documentada, que a norma nova chama de informação documentada. Então, de novo, né? Então, vamos supor que a gente tenha lá, pegando uma gerência, né? Um gerente de produtos, e aí a gente tem um supervisor de pintura, que é o que vai fazer a pintura dos produtos, e os técnicos lá. E esse supervisor de pintura, ele resolve, então, fazer um procedimento ambiental para ISO 14001, para controle ambiental, porque você não pode descartar tinta de qualquer forma, certo? Você tem ali dentro da tinta, provavelmente, você tem solvente, você tem produtos para limpeza de tinta, né? Que são normalmente também solventes diferentes. Então, você vai ter thinner, né? Esse tipo de coisa, base. Então, são produtos químicos, certo? E aí o gerente de pintura, na hora de fazer, implantar o sistema de gestão ambiental, ele vai falar assim, ó, a gente precisa fazer um procedimento de gestão das tintas, né? Tanto das que estão em uso, quanto daquelas que estão sendo descartadas, ok? Então esse procedimento não é um procedimento que a fábrica inteira vai usar. Por quê? Porque é um procedimento específico para gestão de tintas e solventes. Tá? Então vamos supor que só esse departamento que faça uso de tintas e solventes. Por que a gente tem hierarquia de aprovação? Então, o que esse supervisor fala? Pessoal, vamos desenvolver um procedimento. Então, nosso procedimento vai dizer o quê? Que a tinta que está em uso, ela tem que ser armazenada de tal forma, na área tal, que é uma área que tem contenção, que toda vez que vazar tinta, a tinta tem que ser limpada com estopa, limpa com estopa, e essa estopa tem que ir para um cesto de produtos contaminados, para depois ser enviado para descontaminação. Então, você faz ali um procedimento para fazer a gestão dessas tintas. O descarte deve ser feito desta forma. Pode ser, tá, pessoal? Estou chutando aqui, né? Só inventando para dar exemplo, que isso já esteja lá dentro do plano de gerenciamento de resíduos, ou que ele vai ser inserido lá, tá? Então, beleza, esse cara criou uma regra lá para a área que ele toma conta. Ele não precisa subir isso, por exemplo, para o diretor, para o presidente aprovar, porque é uma coisa muito específica, de uma área específica, tá? Então, assim, então não é um procedimento que você precisa ter aprovação de uma hierarquia muito alta da empresa, porque é um uso local, é um uso de um departamento, tá? Então, por exemplo, o gerente, ele tem esse poder de aprovar isso. Então, o supervisor cria com os funcionários, manda para o gerente fala assim, ó, então a gente até diferencia isso nas empresas, como, por exemplo, procedimentos operacionais, que é o caso desse, que é um procedimento de operação local. Então, você põe na hierarquia assim, procedimentos operacionais. Quem aprova é o gerente de área. Eu não preciso subir para um diretor, para um vice-presidente. Porque, assim, imagina um vice-presidente lendo um negócio de tinta. Ele não faz ideia de como as coisas funcionam. O gerente está mais por dentro. Só que, por exemplo, eu vou criar um procedimento de, de auditoria interna. A auditoria interna não é só de uma área. A auditoria interna acontece na empresa inteira. Então, quem aprova um procedimento desse não pode ser um gerente. Por quê? Porque esse gerente ele vai estar criando um negócio muito acima dele, que vai pegar a empresa como um todo. E aí quem tem que olhar se aquele procedimento está funcionando bem para a empresa como um todo é alguém que tem um escalão acima, já que é uma pessoa que realmente tem poder sobre a empresa como um todo. Então, de repente, esse procedimento ele passa para um diretor de operações ou para um vice-presidente de operações, que é alguém que está aprovando o negócio para a empresa inteira usar. Então, normalmente a gente até
a gente cria essa diferenciação de procedimentos operacionais e procedimentos empresariais. Procedimentos empresariais é aquele negócio que todo mundo usa, que não é de uma área específica, todo mundo tem que fazer uso daquilo. Muitas vezes um procedimento empresarial, ele serve para 14, para 9, para 45, porque, por exemplo, a auditoria interna é um negócio que todas as normas têm que fazer. Então, você não precisa ter um procedimento para cada norma, você pode ter um procedimento de auditoria interna que vale para 9, para 14, para 45, para todo mundo que tem, para todas as normas certificáveis. Então, é uma pessoa de uma hierarquia maior que aprova esse documento. E a prova quer dizer o quê? Você fez um documento, para ele valer, para ele poder ser implantado e a empresa começar a usar aquele procedimento, você precisa, então, de uma pessoa que aprove ele no sistema. E isso é muito comum. As empresas que têm sistema de gestão, elas têm pessoas dentro da empresa que tomam conta do documento, porque é muito documento no sistema de gestão. Então, normalmente tem uma pessoa que centraliza. Essa pessoa faz o quê? Então, a gente criou um procedimento aqui que nem o da pintura. Manda para essa pessoa ela vai ter um e-mail ou um sistema que você consiga comprovar que aquele procedimento foi aprovado. Ela vai submeter, por exemplo, então, para o gerente ou responde sim. Nas empresas que eu trabalhei, normalmente você mandava um e-mail e vinha uma caixinha escrito sim ou não, aprovado e reprovado. A hora que o cara dava aprovado, automaticamente ele gerava uma resposta de e-mail. O cara que toma conta da documentação, ele fazia o quê? Ele armazenava essa resposta. Então vinha lá a data, quem foi que aprovou, a hierarquia dele, né? Ele tinha hierarquia de aprovação, porque muitas vezes o auditor vai olhar e falar assim, o procedimento operacional pode ser aprovado por gerente ou superior. Deixa eu ver quem que aprovou esse procedimento aqui que eu vi lá no pessoal da pintura. A pessoa vai mostrar, no e-mail do dia tal, o gerente do local aprovou. Então tá. Então vamos ver aqui quem aprovou o documento de auditoria interna, tá? Você diz aqui na sua hierarquia de documentos que a auditoria interna tem que ser aprovado por cargo de diretor ou acima. Não, quem aprovou esse aqui foi o vice-presidente de operação. Tá aqui o e-mail dele respondido aprovando o meu documento, o documento que foi criado. Então, essa hierarquia, pessoal, é para uma pessoa, imagina, né? Então, você tem lá um supervisor, imagina que ele cria uma regra para a empresa inteira fazer, e aí ele simplesmente, ele aprova, põe no sistema, e aí o diretor ou o vice-presidente que não está sabendo, daqui a pouco um monte de gente tem que usar um procedimento, aí o cara fala, mas por que você criou esse procedimento? Assim, que autoridade que você tem dentro do sistema de gestão, que é da empresa, de criar um procedimento para todo mundo? Não é da sua função. Você pode até criar o procedimento, só que não é da sua função aprovar. Você tem que mandar para alguém que tem uma hierarquia superior a você, uma hierarquia que vai abranger o seu procedimento, para falar, esse procedimento está ok, vai ser implantado, e esse cara que aprova, automaticamente, quando ele aprova um documento, né, e devolve para essa pessoa que eu falei que centraliza, o que essa pessoa faz? Como ela sabe todo mundo que vai ter que usar, ela dispara para todo mundo, procedimento novo para ser implantado em todas as áreas da empresa a partir de hoje. Aí você pode marcar treinamento para algumas pessoas específicas, aí isso aí vai depender muito do procedimento, tá? Então, assim, vai ter treinamento e tal. Muitas vezes você faz o treinamento antes de pôr o procedimento em operação. Então, a gente tem que entender que quando você cria uma regra para a empresa, se a empresa descumprir essa regra, ela perde o certificado, tá? Dependendo do tipo de regra. Então, não é tão simples você sair criando regras dentro da empresa, aprovando e colocando no sistema. Você tem que ter pessoas dentro da empresa que aprovam ou reprovam aquilo que você fez. Não, esse seu procedimento está muito complexo, ele está muito difícil de entender, vamos melhorar, ou você está abrangendo muitas coisas, vamos dividir. O que você está fazendo, por exemplo, é possível na sua área, mas não é possível na outra. Então, a gente tem que deixar esse procedimento aplicável para todo mundo, entende? Então, assim, tem que ter alguém que enxerga a empresa como um todo para falar se aquilo pode ou não pode ser feito, tá? Então, essa hierarquia de aprovação é isso. Quem que está sujeito a esse documento que eu estou criando? Se é uma área pequenininha, o gerente aprova. Se é uma área grande,
um diretor aprova, se a empresa inteira, sei lá, um vice-presidente aprova, então, assim, aí você tem que criar, conforme a empresa que você está, né? Muitas vezes nem tem esse nível de hierarquia, mas você tem que criar uma hierarquia de quem que aprova documento, porque essa pessoa está criando uma regra. E aí essa pessoa tem que ter hierarquia suficiente para criar uma regra e conseguir fazer a regra ser implementada. Por quê? Ah, mas por que tem essa burocracia? Porque aquela regra tem que ser implementada. A partir do momento que você aprovou aquele procedimento, ele tem que passar a ser usado a partir daquele momento. Porque se o auditor olhar um procedimento e ele não estiver sendo cumprido, dependendo do nível do procedimento, você perde o certificado. Por isso que você tem que ter hierarquia de aprovação, tá? Tem que ser uma pessoa que tenha gestão suficiente na empresa para conseguir aprovar. Às vezes precisa de dinheiro, às vezes precisa comprar um equipamento, às vezes precisa, sei lá, comprar um software de gestão, qualquer coisa do tipo. Então, essa pessoa que aprovou, ela tem orçamento, ela tem dinheiro, por exemplo, para falar assim, não, eu estou criando um procedimento aqui que eu preciso contratar uma empresa de TI para fazer o trabalho com a gente. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento. Então, como você vai comprar? Como você vai contratar a empresa de TI? Por exemplo, quando a gente fala vocês devem ter visto, né? Quando a gente fala de requisito legal, existem muitas empresas no Brasil que vivem, empresas de advogados, que vivem de fazer levantamento de requisito legal para a empresa. E todo mundo, pessoal, não conheço nenhuma empresa razoavelmente grande que não contrate uma empresa de requisito legal. Então, imagina, porque requisito legal é uma coisa importante. Só que, quando você vai contratar uma empresa de requisito legal, você tem um monte de empresa no Brasil que só faz isso, só presta serviço de legislação ambiental para empresas, tá? O cara entra no Diário Oficial todo dia para levantar qual que é a lei que saiu naquele dia. Então, assim, então você precisa contratar uma empresa para fazer isso. Então, quando você cria esse procedimento, você precisa ter esse dinheiro para contratar essa empresa, entendeu? Como é que eu vou criar um procedimento que eu demando contratar uma empresa que, sei lá, vai custar R$ 10.000 por ano e eu não tenho orçamento? Aí fala, tá, com que dinheiro você vai pagar? Não, eu não tenho dinheiro. Então, como é que você aprova um documento que tem que contratar uma empresa se você não tem nem dinheiro para contratar essa empresa no seu rol, entendeu? Ah, não, eu tenho um orçamento de 100 mil por ano, eu vou usar 10 para contratar essa empresa. Beleza, então você pode aprovar esse documento. Entendeu, Noelle? A ideia da hierarquia? Sim, agora ficou mais claro. Deu para entender como funciona. É que a gente que é, como eu disse, de fora, né, não conhece muito bem como funciona a empresa e tal, Sim. é mais difícil de entender algumas coisas. Mas essa é a ideia, tá? A proposta é um pouco essa mesmo, tá? Até da disciplina, né, como eu disse para vocês, essa disciplina foi uma exigência da CAPES, e ela é muito... Eu nem vou dizer que ela é de nivelamento, tá, pessoal? Porque, na verdade, são mecanismos de gestão um pouco sofisticados até, tá? Mas mas são coisas que não são da vida de muita gente, né? Então, assim, é importante que vocês assistam a aula e tragam essas dúvidas, que daí talvez a gente conversando eu consigo explicar um pouco melhor. É que na aula também a gente não dá para ficar muito grande, né? Senão fica muito pesado. Mas exatamente isso. Qualquer dúvida, esse encontro nosso é para isso mesmo, para a gente conseguir aprofundar e tirar essas arestas aí. Certinho, obrigada, professor. Tá bom? Quer ver, alguém tinha levantado a mão. O Alessandro, acho. Você tinha levantado a mão, Alessandro? Então, era só uma observação mesmo, na aula 5, no tópico de generalidade, o senhor comenta uma experiência que o senhor teve com sorvete, de comprar o sorvete vinha todo diferente, né? Só para compartilhar, esse mês, deve ter uns 15 dias, comprei um sorvete também, sorvete bom, de marca boa. Uhum. O sorvete veio cheio de uma espécie de uma areia, sem doce. O sorvete veio horrível. O que eu fiz? Entrei em contato com a fábrica, com a marca, né? A marca não é fazer propaganda, a marca é a Nestlé.
Aí me responderam, o mínimo que eu esperava, trocar o produto é difícil, porque trata-se de um produto, né, que vai derreter, se mandar outro, etc. Eles me responderam o quê? A menina que me atendeu anotou tudo direitinho, perguntou se eu tinha o produto, falei que tinha, se eu estava disposto a entregar para fazer uma análise de qualidade, falei que sim, ele estava armazenado da forma correta e tal, etc. Aí me mandaram um e-mail posteriormente com a resposta, falando que a empresa, uma outra empresa, né, creio eu que a terceirizada, que é responsável pela fabricação, distribuição e comercialização do sorvete. E mandando eu entrar em contato com eles. Achei, né, tipo assim, aí aonde entra o que você falou, né, a comunicação interna e externa aí dessa empresa particularmente não existe, ao meu ver. Porque aconteceu um fato semelhante comigo com a Coca-Cola. Abriu uma Coca-Cola sem gás nenhum, daquelas retornáveis. Aí já tinha acontecido antes, falei, não, vou entrar, vou dar um feedback para a Coca, né? Liguei e tal, ó, aconteceu isso, abri a Coca sem qualidade, mesma coisa. Quem me atendeu pegou meu nome, endereço, se eu tinha o produto, se eu poderia armazenar o produto até a coleta. Posteriormente, ou seja, passaram o meu contato para quem ia resolver, né? Como o senhor falou na aula. Me ligou, falando que ia vir um promotor de vendas fazer o recolhimento do produto, que o produto iria para uma análise. Uhum. E, de fato, passaram poucos dias, recolheram o produto e depois mandaram feedback. Ou seja, a questão da comunicação Sim. foi conforme o senhor disse em aula. Começou com a pessoa me atendendo de forma genérica, coletando os dados, passando para uma pessoa para resolver o problema, coletando, resolvendo e passando feedback. Já em comparação com o sorvete, mandaram eu entrar em contato com a empresa terceirizada. Para pensar, a marca de sorvete é Nestlé, então eu devo entrar em contato com quem? Com a Nestlé, até porque a outra, o nome eu nunca ouvi falar. Então, assim, até juridicamente falando, não é porque eu comprei uma televisão da Samsung na Casas Bahia que ela estragou, tem que ir nas Casas Bahia, eu posso ir direto na fábrica, né, que é a Samsung. Foi o que eu pensei em relação ao sorvete. Aí, para minha surpresa, mandaram essa resposta, ou seja, esse item de comunicação da empresa é muito falho, concorda? Muito, não faz nenhum sentido. Sabe por quê, Alessandro? Até uma política estranhíssima da Nestlé fazer isso. Por quê? Não interessa quem fabrica. Você está comprando um produto da Nestlé, você não tem nada a ver com o terceirizado. Nada a ver. A sua resposta tinha que ser assim, ó, eu comprei um produto da Nestlé, eu não quero saber quem fabricou. Eu quero um produto de que eu consiga consumir. Não existe isso. Porque hoje é muito comum você ter a marca e você ter fabricantes que fazem aquele produto, né? Não necessariamente uma fábrica da marca, né? Vamos pegar um exemplo, alguns exemplos que a gente tem no mundo. Por exemplo, a Apple. A Apple não tem uma fábrica, nenhuma fábrica. 100% dos equipamentos Apple são fabricados pela Foxconn, que é uma empresa chinesa que fabrica muitas marcas, inclusive a Apple. A Nike não tem nenhuma fábrica. Quem fabrica a Nike são algumas empresas chinesas que desenvolvem linhas. Tá? Então a Nike desenvolveu a linha desse ano, vocês podem ver que as camisetas de time são sempre parecidas, né? Por quê? Ela desenvolveu aquele produto, né, daquele ano, com 10 fábricas diferentes, até eu chegar no final ela fala assim, ó, escolhi essa aqui que vai produzir. Só que, a empresa vai, Xing Yangon. Você vai saber, você vai entrar em contato com a Xing Yangon. Quem que é a marca? A marca é Nike. A Xing Yangon é uma fábrica lá que está autorizada pela Nike a fabricar aquela linha de produto para a Nike. Então é a mesma coisa. Quem está fabricando o produto da Nestlé para você? Não interessa. Eu comprei como Nestlé. A minha confiança como cliente vai a marca e não o fabricante, que eu não sei quem é. Concorda? Eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, a Balduco, ela fabrica grande parte dos panetones do Brasil. Por quê? Porque panetone tem algumas coisas muito específicas para fabricação. Por exemplo, a Copenhague mudou lá para a Extrema
muito por conta das panificações, que quem faz é a Balduco, são vizinhas. A Copenhague chega lá, leva a receita dela de panetone, os produtos, os ingredientes, e quem processa é a Balduco, porque a Balduco tem produção desse nível, né, de tamanho de produção para produzir para bastante gente. E ela tem as coisas específicas para fabricar panetone. Aí você vai chegar, imagina, você comprou um panetone da Copenhague e veio com problema e fala assim, ó, não, liga lá na Balduco. Como assim? A Balduco, eu comprei um panetone da Balduco, comprei um panetone da Copenhague. Eu tive um problema com o panetone da Copenhague, inclusive, um tempo atrás, que eu comprei um panetone da Copenhague e ele veio o errado dentro da embalagem. Não veio com defeito, tá? Mas eu comprei, sei lá, eu nem lembro o que era, mas sei lá, o ao leite veio um branco, vamos dizer. Aí eu tirei foto, falei, ó, gente, eu comprei um panetone ao leite, veio um panetone branco. Não foi o que eu comprei. Não que esteja estragado, mas não é a minha expectativa, certo? Mandei para Copenhague. Ela falou assim, sem problemas, nós não vamos recolher, você pode consumir, já que ele está de qualidade, mas nós vamos te mandar um panetone igual você comprou, porque você não comprou esse, certo? E me enviaram outro a mais. Porque, cara, isso aí é uma questão de confiança, né? Imagina você, qual que é a segurança que você tem hoje de comprar um negócio da Nestlé e falar assim, meu, se esse negócio... Primeiro, que você vai falar assim, será que esse negócio é bom? Porque assim, não é nem a Nestlé que está fabricando. Será que a fábrica é boa? Porque eu comprei da última vez, veio ruim, e eles não trocaram. Eu dei um exemplo para vocês que eu comprei da Kibon uma vez, né? Que foi aquele que eu falei. E o que aconteceu? Quando eu mandei, a Kibon falou assim, isso é comum. Primeiro foi esse atendimento genérico, que é a mulher do saque, ela não entende nada. Ó, Rafael, tudo bem, anotou meus dados, alguém vai entrar em contato com você. Daqui a pouco, um dia depois, me ligaram. Rafael, o que aconteceu? Assim, assim. Como é que é a característica do produto? Tá assim, assim, assim. Tá bom. Eu vou fazer uma análise aqui. Você consegue te mandar uma foto? Consigo. Normalmente eles pedem foto, né? Então tá bom, eu vou fazer uma análise e entro em contato. No dia seguinte, o cara me ligou. Falou, Rafael, o que acontece? Isso é característica de descongelamento. Então, ele perdeu a temperatura e depois recuperou, e aí costuma acontecer isso mesmo que você falou. Nós não vamos recolher o produto, porque a gente já sabe qual que é o problema, você pode descartar o produto, e me mandou um cartão de crédito na minha casa. Quanto você pagou? O cara perguntou para mim, eu que falei o valor, eu paguei 25. Tá bom, mandou um cartão de crédito, né, com 25 reais de crédito ali para eu poder gastar com bandeira, Master, Visa, não lembro o que era. Por quê? Exatamente o que você falou, como é que ele vai devolver o sorvete para você? Para ele é muito custoso, porque ele vai ter que mandar alguém buscar num lugar sem descongelar, né, para te levar. Então, o que ele mandou? Ele mandou o dinheiro de volta. E não necessariamente com aquele cartão de crédito eu precisava comprar sorvete. Eu podia comprar qualquer coisa, porque ele era um cartão, era dinheiro, certo? Valia para qualquer compra. Então, isso tem muito a ver com a sua confiança na marca. Por isso que é um sistema de gestão de qualidade. Porque ele tem a ver com o que rege. Nesse caso, a gente está falando de problema de ISO 9000, mas é muito semelhante ao da ambiental, tá? Não tem diferença nenhuma. A gente está falando de você desenvolver com o seu cliente uma relação de confiança. Se você comprou um negócio e veio fora da expectativa, eu vou te devolver, eu vou te repor. Você está acostumado a tomar sorvete, você sabe que não é daquele jeito. Você está acostumado a comprar coca, você sabe que não vem sem gás, né? Então o cara vai falar o quê? Não, você é meu cliente. Eu vou garantir a qualidade do meu produto para você. Então, é para isso que serve o sistema de gestão de qualidade. Jamais o cara vai te encaminhar para um terceiro. Quem tinha que fazer o contato com o terceiro era a Nestlé. Ela podia recolher o sorvete, enviar para o terceiro e falar assim, ó, isso aqui estava na mão de um cliente. Vê qual que é o problema. É o contrário. A Nestlé tem que usar isso para pressionar o fabricante que fabrica para ela, terceirizado, porque isso na 9000 chama
requisito do cliente. A Nestlé é cliente dessa empresa que fabricou, e você é cliente da Nestlé. Então, o requisito da Nestlé é que o produto estivesse bom. E o seu requisito é que o produto estivesse bom, concorda? Você não vai comprar um produto para não consumir. Então, isso é o requisito do cliente. Isso serve para ambiental, pessoal. É a mesma coisa, tá? Para ambiental, e ambiental em geral, a gente costuma ter outros problemas. Eu vou relatar aqui para vocês um problema que a gente teve de uma aluna no semestre passado, tá? Dessa disciplina. Ela chegou para mim e a gente estava conversando aqui, a gente entrou no papo de logística reversa, tá? Logística reversa é você devolver o seu produto no final de vida útil. Então vamos lá, eu tenho um celular, eu vou trocar meu celular, e esse meu celular atual, ele não está funcionando bem. Só que eu não vou vender para ninguém. Eu vou jogar fora. Só que eu não posso jogar produto eletrônico fora, no lixo. Então o que você tem que fazer? Fazer a logística reversa, que chama. Então, você devolve o produto para o fabricante, ok? E a gente tinha uma aluna aqui que ela queria devolver uma máquina de lavar. E nessa conversa de qualidade ambiental, etc., ela pegou e falou assim, professor, eu tenho que devolver uma máquina de lavar. Ela falou assim, como é que eu faço? Eu para a máquina há muito tempo, a gente não tinha lei de logística reversa ainda. Hoje a gente tem. Ou você entrar no site, e no site da empresa vai falar como você devolve o produto. Eu não lembro, acho que ela não achou, e ela mandou e-mail para a empresa perguntando como. As pessoas são obrigadas a receber, tá? Eletrônico, ela ainda não está em vigor, apesar de que muitas empresas já fazem, tá? Inclusive, hoje é muito comum você ir comprar um celular e a empresa pegar o seu celular como forma de pagamento, né? A Apple faz isso há muitos anos já. E a empresa falou para ela o seguinte, não, você pode devolver, é só você trazer no endereço tal, 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 aqui em São Paulo. Ela falou, cara, mas eu moro em Minas, como é que eu vou devolver um produto aí? Eu vou pôr a máquina de lavar no carro e vou levar até São Paulo? Então, assim, por quê? Porque ainda a gente tem a questão do logística reversa de eletrônico, ela é muito complexa, tá? Eu falo porque eu trabalhei no setor de eletrônico quando saiu a lei. Então, a gente tinha inúmeras discussões com todo mundo do setor eletrônico e tal, para colocar em prática a logística reversa de eletrônico. E é um negócio muito difícil, porque você vai desde uma lâmpada de LED, de um fone de ouvido, até uma turbina de hidrelétrica. Então, assim, cada um tem a sua particularidade, né? Você levar devolver um fone de ouvido quebrado, você põe no bolso. Agora, uma usina, uma turbina de hidrelétrica, você tem que contratar aqueles caminhão que não possam nem passar em cima de ponte, tem que ter logística definida própria, porque se ele reduz a marcha em cima de uma ponte, ele derruba a ponte. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, né? E como não está em prática ainda, é muito difícil também. Aí você vai pensar, nossa, imagina se a empresa que produz máquina de lavar tiver que buscar a máquina de lavar na casa de todo mundo. Só que entre a empresa buscar a máquina de lavar na casa de todo mundo e a pessoa, o consumidor, sair de Minas Gerais para levar a máquina de lavar roupa em São Paulo, tem um meio termo, né? O meio termo que é o seguinte, ó, a gente tem uma empresa que recebe resíduo. Qual cidade você mora? Eu moro, sei lá, eu moro em Machado. Ó, Machado a gente não tem, mas a gente tem em Alfenas ou em Poços. Você consegue enviar a máquina de lavar para um desses dois? Bom, aí, né, tá um meio termo entre a consciência do cliente e o que a fábrica consegue fazer. Não, você não precisa trazer em São Paulo, mas você não consegue fazer um carreto ali para Alfenas, que fica 40 quilômetros. Ali a gente tem uma empresa que recebe para a gente e o nosso caminhão de logística passa para buscar. Tá? Pode ser que tenha Machado também, né? Então, isso vai depender de empresa para empresa, tá? E a gente teve esse exemplo aqui, e aí foi a resposta. Era uma questão de qualidade, assim como o Alessandro trouxe aí a do sorvete, só que ligada ao meio ambiente, que era a reciclagem do produto em final de vida,
tá? E aí também ficou a desejar. A verdade é que ficou a desejar, porque a empresa falou isso. Não, eu tenho jeito de reciclar, sim, eu reciclo, traz aqui em São Paulo. Ela falou, não vou levar, tenho que andar 300 quilômetros, uma máquina, lavar roupa antiga, pesa um caminhão aqui, isso, como é que eu vou levar aí em São Paulo? Não faz sentido, né? Então, isso é uma reclamação ligada à questão ambiental, tá? Só para a gente ter esse exemplo aí, que foi um exemplo real aí também de uma aluna dessa matéria. Ô, Rafael, mas também tem exemplo positivo, né? Tem. Eu conheço um. A minha esposa comprou um creme da Natura. E ela não gostou do creme porque tinha um cheiro muito forte. Sim. Creme para o corpo e ela não gostou. E ela ligou lá, não na pretensão de reclamar, de devolver o produto, nem nada. Ela comprou. Comprar creme por catálogo é uma coisa muito difícil. Pode acertar, pode não acertar. Mas ela queria dar o feedback, ela não gostou do creme. Sim. E o SAC registrou a opinião dela, agradeceu. Bem. No dia seguinte, ela recebe uma ligação do SAC. Registramos, vi aqui que tem um registro, ela não gostou do creme. E nós gostaríamos de oferecer um outro creme para a senhora. Ela não precisa pagar nada, eles estão mandando um motoboy aí. E mandaram um outro creme para ela. Exatamente. Em nossa casa. Exatamente. Cara, mas isso aí, ô Sérgio, é uma questão que eu acabei de falar com o Alessandro, né? E não pegaram o outro creme de volta, não. Ficou com os dois. Ficou com os dois. Cara, mas toda empresa, assim, que tem preocupação em não perder a clientela, faz isso. Como eu falei, da Kibon, eu dei um exemplo bom. A Kibon me mandou um cartão de crédito para devolver meu produto. Eu não tenho como devolver o sorvete, mas eu tô te mandando um cartão de crédito com o dinheiro de volta. Chegou um cartão de crédito nominal para mim com crédito. Você pode usar para comprar outra coisa, eu tô te devolvendo. Então, assim, a Natura é muito séria. Tá? A Natura é uma das empresas que eu admiro assim, no Brasil, pela questão ambiental, principalmente. Tá? Uma empresa muito séria, e não duvido que ela faça isso mesmo, porque isso acontece bastante. Vocês já devem ter... Eu falo muito do setor automobilístico, porque foi o setor que começou, mas vocês devem ver isso. Se você levar seu carro para fazer revisão, você vai receber, normalmente, alguns dias depois que você levou seu carro para fazer revisão na concessionária, uma ligação da marca, da fábrica. Se você foi bem atendido na concessionária. Um tempo atrás, eu levei um carro meu para fazer revisão, isso foi até interessante. E aí, eu não fui bem atendido. Não fui bem atendido. Aí o cara me ligou. Depois, a fábrica me ligou, porque daí você tem, na verdade, não é nem a fábrica, né? A empresa, por exemplo, sei lá, né? A Ford, vamos dizer, não era Ford, mas vamos chutar só que a Ford, ela contrata uma empresa para fazer essa gestão da qualidade, tá? Para fazer os telefonemas para ela. Então, ela faz o seguinte, todo mundo, você agendou uma revisão do seu carro, vai tudo para o catálogo dessa empresa. A empresa liga e ela tem um texto padrão. Você foi bem atendido, você não sei o quê. Atribua uma nota. E aí eu atribuí uma nota ruim. Nem foi tão ruim. De 0 a 5. Eu atribuí nota 3 para o cara que atendeu. Gente, deu acho que 2 dias, o cara da loja me ligou. O cara da concessionária da minha cidade. Rafael, não sei o que aconteceu? A fábrica ligou para a gente dizendo que você não ficou satisfeito com o atendimento, não sei o quê. Eu falei, realmente não fui atendido. Não, Rafael, não sei o quê, então, desculpa, bababá. A fábrica vai te ligar, você podia retificar aí essa nota, porque essa nota conta muito para a gente como concessionária. Então, o cara estava preocupado porque ele queria que eu aumentasse a nota dele, porque isso conta negativamente para a concessionária. Então, isso é bastante comum de acontecer, tá? Empresas grandes, empresas sérias, que, diferente do que o Alessandro falou, que ela tem o nome dela vinculado por pessoas que não estão na gestão dela,
no caso, por exemplo, uma marca de carro, o dono da concessionária não está necessariamente, ele não é dono da fábrica, ele é dono de uma loja. Só que a marca do carro, a fábrica, ela está preocupada com a marca dela, com o nome dela no mercado. Né? Ela não quer que você saia falando assim, eu não vou nessa fábrica, eu não compro carro dessa marca, porque lá na concessionária ninguém atende bem, porque o serviço é ruim. Aí você está, entende? É uma concessionária queimando o nome de uma marca. Então a marca não quer que isso aconteça. Então ela faz o quê? Ela faz um jeito de amarrar a concessionária para que ela atenda o padrão de qualidade. Por isso que quando você faz uma revisão, ou quando você compra um carro, quem vai te ligar é a marca, não é a loja. Porque ela é uma loja de carro. Tudo bem que é uma loja daquela marca, mas ela não é a marca. E aí a gente sabe disso. A gente perde confiança nas marcas por pouca coisa. Porque você pagou, ninguém vai pagar um carro 70, 80 mil reais e aí você vem com um negócio que você não gosta, ou você é mal atendido, ou qualquer coisa do tipo, e você fala, também não compro mais carro dessa marca. Isso para a marca não dá. Você vai perder um cliente que comprou um carro da sua marca agora, que depois, na hora de trocar, provavelmente pode trocar por um modelo novo, um modelo melhor, e aí você consegue pagar melhor para ela no carro, porque ele é um carro seu. Você não pode perder esse cara por conta de um atendente que acordou com o pé esquerdo, entendeu? Então, isso é um negócio muito complicado. Essa relação de marcas e produtos, essa qualidade que a gente põe, tá? A gente está falando aí de sistema de qualidade do produto e estamos falando de sistema de qualidade ambiental. E aí foi interessante, porque no semestre passado, esse exemplo, a mulher que queria jogar a máquina fora, ela ia comprar a máquina nova. Ela falou, não vou comprar da mesma marca. Porque imagina que o cara me mandou levar. Ela não sabe o que a outra marca oferece, porque ela não ligou. Mas aquela marca, ela sabe que não atendeu. Então, assim, o quanto esse tipo de coisa, pessoal, cada vez é mais importante. O quanto esse tipo de situação, ou uma qualidade ambiental dessa, de você receber o produto de volta para tratar, ou você minimamente dar uma atenção para a pessoa, onde você está, que cidade você está. Vamos ver um meio que a gente consegue para não ficar tão custoso para você, nem para a fábrica. Como é que eu consigo devolver esse produto? Você não tem nenhuma loja na cidade que vende produto dessa marca? Esse é o grande problema da logística reversa hoje. O comércio não entra, o comércio era para entrar, legalmente era para entrar na logística reversa, só que o comércio se coloca fora do processo, né? Então, é um negócio muito difícil. Eu trabalhei para fábrica, eu sei que é um negócio muito difícil. Que quando você não tem a participação do comércio, do varejista, você dificulta muito a vida da fábrica. E o varejista está se colocando fora do processo de logística reversa, nesse caso, tá? Então, assim, só que isso tem que acontecer de alguma maneira, né? Então, é aquela história que o Alessandro falou ali. Por exemplo, ela comprou a máquina de lavar dela na Casas Bahia. Agora, ela está tratando com a marca. Só que na hora de fazer a logística reversa, a Casas Bahia, por lei, teria que receber a máquina de volta. E a Casas Bahia mandar para o fabricante, porque a Casas Bahia, o fabricante, tem caminhão que vai sempre entregar, né? Então, ela não recebe mais de volta. Só que é isso que é complicado, porque aí o nome queimado não é da Casas Bahia, o nome queimado é da fábrica. Então, é um negócio muito complicado. Essas coisas para entrar em operação, elas demoram, elas têm um monte de negociação por conta disso. Às vezes é um terceiro que queima uma marca e esse terceiro queima a marca sem nem se preocupar, né? E aí é a marca que perde, né? Então é um processo bastante complexo aí, que envolve... Eu brinco com os alunos que esse é um mercado muito interessante na área ambiental, aqui falando, né, para a gente, que é aquela história que eu falei lá na primeira aula, né? Como é que você embute confiança na cabeça de um consumidor para chegar na frente de uma prateleira ou na hora de decidir por compra de um produto ou outro, falar, eu escolho esse. Esse subconsciente que escolhe um produto, isso é construído muito devagar, só que isso é destruído muito rápido.
Então, assim, a maioria das marcas sérias, eles são muito cautelosos para não destruir. Essa parte de, nossa, se esse cara comprou o meu produto, é porque na hora de escolher, ele decidiu pelo meu. Eu não posso perder o cara que decide pelo meu. E eu não posso, mais do que isso, impulsionar o cara que decidiu pelo meu hoje, decidir por outro amanhã e ainda fazer propaganda contra mim. Isso é pior ainda. Né? E a questão ambiental hoje ela está muito, muito entranhada nisso, muito. Ela é uma das coisas que pesa para muita gente decidir em comprar uma coisa ou outra. Então, é bastante interessante a gente pensar sobre isso, né? O quanto a gente consegue levar de qualidade ambiental para dentro desses processos, né? De quanto a gente consegue levar de confiança ambiental para dentro desses processos para você levar isso para o consumidor. Isso é bastante importante. Mais alguma dúvida, alguma pergunta do que foi da aula? O Rafael, ainda tem o estigma de que os produtos que têm um viés ambiental são mais caros? Na verdade, não é um estigma, né? Na verdade, é quase que uma prática. Mas qual que é o problema disso? Isso existe, claro, uma questão importante nisso, né? Os produtos ambientais reciclados, por exemplo, pegar o exemplo, um negócio que eu trabalho bastante, né? Que eu falei para vocês, que é PET reciclado, tá? PET reciclado. O PET reciclado, ele é mais barato. O PET reciclado é mais barato do que o PET virgem. Só que ele tem um pouco de... Ele é mais barato, é quase o mesmo preço, tá? Então, assim, de preço eles brigam. Só que ele tem aquele negócio que eu falei para vocês. A gente, o cara que faz reciclagem de PET, ele não consegue garantir tonalidade, ele não consegue garantir padrão de cor. O transparente dele não é tão transparente, ele é um pouquinho mais escuro. Só que o que acontece? As empresas mesmo acabam não comprando. E aí você tem um problema da matéria-prima, que a matéria-prima, por exemplo, é um produto que é reutilizado. Você vai reutilizar um produto que foi descarte. E muitas vezes o produto reciclado, o produto que tem esse viés ambiental, ele não consegue ganhar escala de produção. E aí o preço dele, que poderia ser melhor do que um produto virgem, acaba ficando no mesmo patamar de preço do produto virgem. Porque você não consegue ganhar escala, porque muita gente, nós mesmos consumidores, muitas vezes não acreditamos nisso. Você, como eu disse, se o cara falar para você que a água que você bebe é feita de plástico reciclado, você continua comprando? Caraca, plástico reciclado, velho. Imagina, esse plástico foi lá no lixão, sei lá onde foi parado, aí o cara reciclou e ele pôs água dentro. Gente, claro, né? A vigilância sanitária não vai permitir isso, que você tem um produto contaminante. Ainda mais o setor alimentício, que é barra pesada o negócio. E a empresa também não vai fazer isso, sério. Se tá lá é porque pode, né? A Cristal tá fazendo isso agora, né? A água Cristal. 100% das garrafas são recicláveis. E tá bem mais barato, inclusive, no mercado. Eu tô morando numa cidade aqui durante uns meses aí, então eu tô comprando água de garrafa. Eu compro Cristal, que é a mais barata do mercado, e eles estão usando PET virgem, PET reciclado, quer dizer, 100% de PET reciclado. Então, isso é bastante interessante, só que muitas vezes tem esse problema do consumidor, e você muitas vezes não consegue ganhar escala de produção. E aí eu vou te falar uma coisa interessante, que daí eu deixo para os advogados aqui da turma. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu vou até achar o que está escrito na lei, para não ficar... Para mim não falar uma coisa mais ou menos certa, tá?
Deixa eu só pegar aqui um segundo. Por quê? O que acontece? Uma das formas que a gente tem até de ganhar escala como é que é? Muitas vezes você tem que... O governo, ele coloca como prioridade nas compras do governo, coisas recicladas. Porque, imagina, se você tem um produto que não consegue ganhar mercado por algum motivo, porque o preço dele... não, imagina, se você tem um negócio que é oriundo de reciclagem e virgem com o mesmo preço, se a empresa ou se a pessoa não tiver uma consciência ambiental, ela pode comprar até por não confiar no reciclado, vamos dizer assim, comprar o virgem. Só que se você ganhasse escala de produção, você ia conseguir fazer o reciclado ser mais barato. Então o governo do Brasil, ele colocou, lá na Política Nacional de 2010, ele colocou isso aqui escrito, ó. Ixi, achei que eu tinha achado, não achei. Ó, artigo 7, eu não sei se é inciso 3, como é que é a linha 3, sei lá. Do artigo 7 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2010. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados ou recicláveis, bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis. Vou até abrir aqui. Nossos advogados aí, aqui, ó. O 3 aí, tá vendo? Artigo 7. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais de produtos. Esse artigo, para mim, dá uma dissertação de mestrado. Porque esse artigo não, esse item aí. Não sei como é que é o nome disso. A linha, acho, né? É a linha? É isso? Cadê os advogados aí? Como é quando tem número? Um dia, na universidade, eu falei isso. Eu cheguei e falei o seguinte: pessoal, a gente vai comprar tinta. Bom, a Política Nacional de Resíduos fala para a gente que a gente tem que priorizar aquisições de contratações governamentais de produtos reciclados. A gente tem tinta que é feita de lodo de estação de tratamento de água. Lodo de estação de tratamento de água tem metal, tem ferro. E aí, os caras começaram a... E não tem... É um negócio dificílimo de reciclar. O pessoal começou a reciclar. E eles pegam o ferro do lodo da estação de tratamento de água e pigmentam tinta. Então vai ser tudo na tonalidade do laranja ali, né? Meio laranjado assim, né? Porque o ferro é dessa cor, né? Avermelhado, laranjado assim. Então vai ficar numa tonalidade ali de salmão, laranja. Aí o cara uma pessoa da universidade, da Unifal, me falou o seguinte: não, isso aí é só no caso de desempate de licitação. Eu falei, desempate, prioridade. Para mim, prioridade é prioridade. Prioridade não é desempate. Prioridade é eu vou abrir uma licitação, todo mundo que tiver produto reciclado está na frente. Se eu não tenho produto reciclado, aí sim eu vou comprar pelo mais barato. Se não, eu vou comprar o mais barato reciclado. Gente, isso gera uma dúvida, gera um tumulto. Porque o que é prioridade? O que está na frente? A Política Nacional de Resíduos ou a lei de licitação? Eu não sei. Mas, para que cargas d'água você cria um artigo numa lei falando que o governo, os órgãos governamentais, todos, têm que priorizar a contratação de produtos reciclados? Para quê? Para você dar escala de produção em produtos. Imagina, se todos os órgãos públicos comprassem produtos reciclados, você já ia dar escala de produção para muita coisa. Papel, copo plástico, até outras coisas, né, que o
que o governo compra, você ia dar escala de produção para esse cara. E o governo fez isso na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele colocou que a prioridade de compra é essa. Aí, a hora que você passa isso para a universidade, que é uma universidade pública, o cara fala, não, isso aí não só vale para desempate. Para mim, aí eu perguntei para uma advogada, que é professora da Unifal. Falei, você entende que isso aqui é desempate? Ela falou, não. Prioridade é prioridade. Eu falei, tá, então alguma coisa está errada, né? Porque o pessoal da universidade não entende assim. E aí, então, né, Sérgio, respondendo a sua pergunta, é um mito que não é, na verdade, bem um mito. Muitas coisas você tem preços maiores de produtos reciclados, sustentáveis. Muita coisa você tem o mesmo preço por conta de escala de produção. Infelizmente, a escala de produção ainda dá problema. E aí... Rafael, eu tenho um exemplo maior em base nessa lei. Meu último emprego em empresa, eu era executivo da área financeira. Uma das minhas atribuições é a avaliação de novos negócios. De um grupo razoavelmente grande, que é vários negócios. E quando saiu essa lei, nós ficamos sabendo que um determinado município ia fazer muitas obras. Uhum. Coincidentemente, saiu a lei e ele anunciou que tinha muitas obras. Uma obra que era uma da especialidade de uma das empresas era fazer rodovia, rua. Trabalhava fazendo isso. Asfalto. Exato. Mas o asfalto, embaixo do asfalto, ele tem uma camada de pedra. Sim. Que depende do movimento. Se for uma rua de bairro, é uma camada pequena. Se for uma rodovia que passa caminhão, é um outro tamanho. E se for um aeroporto que bate um avião no chão, é metros e metros de pedra embaixo do solo. Uhum. Nós montamos uma empresa na cidade lá para atender a demanda, com material reciclado, que era material de construção, que passava dentro de uma máquina e nós conseguimos vender por 15% do valor que teria se comprasse a brita normal. Né? Olha que bom. Muito bom. Achamos, vamos matar a pau aqui. Tem demanda, a gente quase não tem concorrência. O produto é mais barato? Muito mais barato. O material é pedra, bicho. Não tem muito segredo. Assim. Brita. Que diferença faz se a pedra é reciclada ou não? Não faz diferença nenhuma. E vai ficar embaixo, no solo. Né? Não tem que ser bonita. Muito bem. A empresa fechou. Nós não vendemos R$1. É mesmo? Foram 4 milhões jogados fora. Jesus, mano. Por quê? Porque ninguém respeita a lei. Ninguém quer respeitar a lei. Exatamente. A lei é muito frágil. Era só um engenheiro da prefeitura dizer assim: não. Eu não confio nesse material. Pronto. Ninguém ia comprar. E não era licitação? Não tinha que ser o mais barato ainda? Tinha que ser o mais barato, mas aí tinha o quesito qualidade, que é muito sugestionado o que é a qualidade e o que não é. Demais. Né? É só um engenheiro falar assim, não confio nessa qualidade desse produto, acabou. Pronto, já era. Já não vende. Já não vai vender, por mais barato que seja. Por mais laudos e laudos que você tenha do produto feito pelo Instituto não sei do que, Não foi. Foi e não vai. Então, e aí, assim, eu não sou advogado, né? Então, mas eu já questionei isso, porque para mim é muito claro, né? Priorização é priorização, né? E aí é difícil isso, né? Mas veja bem, vai ter um outro aspecto, né? Tem um advogado na sala. Se a lei fosse clara assim, né? Não tinha dois lados discutindo o mesmo assunto. Acho que tem vários advogados. Então, se a lei fosse assim tão fácil de entender, não tinha tanta demanda judicial, não.
Mas isso é bem complicado mesmo, cara. Muito complicado. E é o que você falou. Eu lembro que esse cara que inventou essa tinta aí, que eu falei, era um menino, cara, novo. E o dia que eu vi, eu falei, cara, esse cara tá feito, assim. Os órgãos públicos vão ficar tudo laranjado, mas beleza. Vai usar tinta pigmentada com ferro de lodo de estação de tratamento de água. Lodo de estação de tratamento de água, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, a geração de lodo de tratamento de água é infinita. Infinita. Se você pegar uma cidade de 200 mil habitantes, a quantidade de lodo que gera na estação de tratamento de água é um negócio, assim, impressionante. E a gente está falando de uma cidade pequena. São Paulo gera lodo de água, assim, a cidade de São Paulo, deve encher o Grand Canyon 2 vezes por dia, assim. É impressionante. E joga no rio hoje. Não tem o que fazer com lodo de tratamento de água. Você devolve para o rio, né? E os caras estão há anos tentando descobrir o que se faz com lodo. E o cara conseguiu pigmentar a tinta. E o coitado, ele não consegue vender, porque ele gasta um dinheirão para conseguir tirar o ferro lá do meio do lodo para pigmentar a tinta, coitado. E não consegue vender, o que o Sérgio falou. Não consegue, porque a tinta dele custa um pouco mais cara, mas é uma tinta que tem um viés ambiental lindo. O cara tá fazendo um negócio que ninguém consegue usar, o cara conseguiu. E tá lá, não sei nem como é que pé que tá, ele é de Cubatão, o cara. Não sei nem que pé que tá o coitado lá do cara. Mas é isso que o Sérgio falou, às vezes você faz um negócio que tem um viés ambiental super legal, mais barato muitas vezes, né? E esse exemplo, Sérgio, que eu sempre dou, da recicladora de PET lá de Poços, cara, dá dó você pensar que uma recicladora de PET daquele tamanho não consegue operar. PET, cara, o tanto de PET que se produz, o cara não consegue rodar a fábrica por falta de PET. E aí, muitas vezes, ele não consegue vender o PET dele porque as empresas não compram. Você fala, mano do céu, o cara tá produzindo negócio, pegando todo aquele lixo, fazendo produto de novo, para pôr no mercado, e o cara não quer, porque não fica o verde da tonalidade que ele quer. Mas, né, até onde realmente aí é uma coisa, acho que uma reflexão interna nossa, até onde realmente o nosso discurso ele é ação de pensar, não, se não tiver padrão da cor da garrafa, eu compro. Porque só que é isso que a empresa tem que fazer, ela tem que fazer, tem que contar, tem que confiar. Mas, assim, a gente está num mundo que é muito difícil, né? Os caras inventam uma mentira, a mentira dissipa muito mais rápido que a verdade, né? A gente está vivendo tempos sombrios aí de mentira, né? Mas isso é um negócio dificílimo, né? Muitas vezes é lobby em cima de lobby, né? Até isso que o Sérgio falou aí um pouco, né? Que país do mundo, por exemplo, usa alvenaria para construir casa, tirando o Brasil? Ninguém usa, né? Então, no Brasil, a gente tem lobbies antiguíssimos que... E você fala para um cara aqui no Brasil, não vou construir uma casa de steel frame. O cara fala assim, mas essa casa aí, se bater vento, ela voa. Fala, meu amigo, os caras constroem lá no Texas, passa tornado. Você acha que vai voar aqui com vento? Não é assim que funcionam as coisas. E aí, só que ninguém confia, né? Ninguém confia, o que o Sérgio falou. Eu não confio nessa pedra aí, não. Pô, confia que pedra que você confia? Confia na boca e mastiga as duas, vocês têm diferença. Difícil, esse negócio é difícil. Mas acho que isso a gente tem que fazer isso caminhar aí para uma mudança, né, Sérgio? Pois é, que loucura, né? Mas vivemos um tempo de muita mentira mesmo, isso é terrível. Não, está difícil mesmo. Pessoal, mais dúvidas aí? Mais algum exemplo? Não? Tudo certo? Bom, se tivesse tudo certo, então, na próxima quinta-feira, às 14h30, de novo, e aí a gente vai para os 2 últimos itens da norma, aulas 7 e 8, tá bom?
Vocês assistam a aula 7 e 8 e tragam as dúvidas aqui. Daí vai ser o fim da norma, vai ser os últimos itens da norma. E aí vocês podem também trazer aí todas as dúvidas que vocês tiverem aí, que ficaram para trás também. A gente aproveita a semana que vem para discutir a norma como um todo, tá bom? Rafael, parece que eu vi no material que tem lá uns exercícios ainda que você vai dar, é isso? Os exercícios, eu posso até passar na semana que vem para vocês tentarem resolver eles para quando a gente voltar. Na semana que vem eu passo. Ele está no Moodle, o exercício. Mas a gente discute eles um pouquinho semana que vem para vocês tentarem fazer aí para quando voltar depois desse recesso, quando eu voltar, a gente corrigir os exercícios aí, que dá um trabalhinho, é legal. Pode ser? Então tá. Porque não tem jeito de fazer exercício sem estudar a norma inteira. Tá? Então tem que acabar a norma para a gente fazer os exercícios. Senão não funciona. O exercício precisa ter acabado de estudar a norma, senão não dá para fazer análise. Na hora que acabar a norma na semana que vem, a gente discute os exercícios. E aí, assim, a gente faz na aula aqui uns 2, 3 exercícios juntos, e aí eu fico o resto para vocês fazerem durante o recesso, e depois a gente corrige. Beleza? Falou. Então tá bom, pessoal. Mas esse exercício não é para valer nota, não. Ele é só para a gente fixar o conteúdo aí. Valeu. Então, semana que vem... 7 e 8. 7 e 8. E aí, pessoal, também, só lembrando que para quando voltar as aulas com a gente lá na frente, vocês têm que fazer o Laia, tá? Então, se vocês quiserem tentar fazer e tirando dúvida aí, beleza? Aí o levantamento de aspecto e impacto, vocês têm que fazer o procedimento e o levantamento de aspecto e impacto, tá bom? Qualquer dúvida aí a gente vai tirando na semana que vem. Até mais, pessoal. Bom fim de semana para vocês aí. Até mais, professor. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até mais.